Bem, meus irmãos, eu tenho o costume de saudar as igrejas às quais eu visito com boa noite, gente boa, mas considerando o protocolo da Assembleia de Deus, eu adaptei e fiz a paz do Senhor, gente boa. Amém? Tá vendo? Tô aprendendo. E antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração, Senhor? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui justamente para aprender mais da Tua Palavra. Tudo bem que é um momento de lazer, de recreação, mas como o próprio nome diz, é um retiro, não é um passeio. Então, aqui também há a possibilidade e a oportunidade para que a gente possa se aprofundar mais no relacionamento contigo, no relacionamento com os irmãos e no relacionamento consigo mesmo. Então eu peço que tu estejas nos ajudando e que a tua palavra de alguma forma esteja iluminando corações e mentes, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, minha gente, o que o Anderson falou para mim sobre... Opa, obrigado. A respeito do que era para a gente conversar. Foi sobre pais e filhos. E eu pensei, relacionamento de pais e filhos é um relacionamento, ao mesmo tempo que é muito bonito, ele é muito sério, porque dependendo de como foi a nossa formação, a gente pode ter uma ideia até mesmo equivocada sobre Deus, porque nós chamamos Deus de Pai. E dependendo de como nós fomos criados, a gente pode ver Deus como ou um banana, que a gente pode fazer o que quiser, ou um carrasco, que a gente não pode fazer nada. Então, dependendo de como foi o nosso relacionamento com os nossos pais, isso, de certa forma, afeta a gente até mesmo na igreja, né? Porque, por exemplo, um camarada que trata o pai ou a mãe de qualquer jeito, como é que ele vai tratar os líderes na igreja, não é mesmo? E também, uma pessoa que foi anulada na criação pelos seus pais, dificilmente é uma pessoa que vai confrontar alguém, até mesmo na igreja, que esteja em pecado. Por quê? Porque a gente acaba reproduzindo na vida social aquilo que a gente tem na família. Até porque a família é a primeira sociedade, digamos assim, onde a gente aprende sobre inveja, bater de frente, intriga, conspiração, né? Se a gente for observar, não é mesmo? Então, eu sempre fui aquele cara muito, hoje diriam hiperativo, né? Mas a minha mãe me chamava de ordinário. E aí, nesse caso, então, hoje tem toda uma explicação psicológica, né? Sem servir, sem servir, né? Exatamente, sem servir. Até porque o ordinário dela não tinha nada a ver com ordem. Aí, nesse caso, seu ordinário. E aí, por exemplo, nesse contexto, o que acontece? Hoje tem toda uma explicação, tem o transtorno opositivo desafiador, se eu não me engano, acho que é esse o termo, é o TOD, né? Na minha cabeça, TOD é só o chocolate. Mas hoje tem uma explicação, tem a hiperatividade, tem isso, tem aquilo outro e tal, que nem hoje tem as múltiplas inteligências. No meu tempo, ou você era inteligente ou era burro. Não tinha outra coisa, né? Hoje tem inteligência sinestésica, barará, tem um monte de troço. E aí, nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que, naquele contexto, eu recebi uma série de informações. E uma delas, né, eu não esqueço, né? Eu era sempre muito atirado, né? Eu lembro que a gente aprendeu a ler, escrever e ver as horas em casa com a minha irmã. E a minha irmã, se a gente errasse, ela batia na gente. Eu falo isso pra ela hoje, ela fica com mágoa, então não toco mais no assunto não. Ou seja, eu apanhei, mas ela que fica sentida quando eu falo que ela batia na gente. E aí nesse caso, né? Mas assim, a minha irmã apanhava porque não sabia dizer, quando o ponteiro pequeno, esqueci, nem todo mundo aqui conheceu o relógio de ponteiro, né? Então, mas no tempo que a Terra ainda era jovem, o relógio era de ponteiro. E aí quando o ponteiro pequeno está no número tal e o grande está no número tal, que horas tem? Minha irmã começava a chorar, dizendo, eu não sei. Não chorava porque não sabia, chorava porque sabia que ia apanhar. E aí no caso 8 horas! Pronto, eu apanhava porque eu respondi sem ela me perguntar. A coisa era mais ou menos assim. E aí, querendo ou não, como é que você vai, né? Meu pai era mais democrático.
ele falava, você quer apanhar com um bolo na mão, chinelo ou correia, né? E aí, não, vocês estão rindo porque vocês não viram o dia que ele veio dar o bolo, eu puxei a mão. Mas ficou pior, mas foi engraçado. E aí, nesse caso, assim, querendo ou não, mesmo que eu tenha toda uma elaboração, que eu tenha toda uma reconstrução, uma desconstrução e coisa do tipo, ainda assim o meu sistema de crença ele é muito afetado pela criação que eu tive, né? Eu falei um pouco da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que embora fosse minha irmã, mas eu sou de um tempo que os filhos mais velhos tomavam conta dos filhos mais novos, né? E aí nesse caso, por exemplo, minha irmã, quando eu nasci, tinha 11 anos de idade. Então, ela tinha pouca diferença de idade pra gente, mas ela assumia essa responsabilidade. Hoje, por exemplo, um cara de 25 anos é um menino, principalmente na opinião das mães. Não as daqui, é claro, mas as de lá, de onde eu moro. E aí, nesse caso, há um tempo atrás, eu, por exemplo, me casei com 23 anos. Eu era um homem quando eu tinha 23 anos. Hoje, um cara de 23 anos é um menino, não sabe o que tá fazendo, pastor. E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que a gente acaba levando pra vida adulta aquilo que a gente recebeu. E qual é a parte que a gente tem que parar pra pensar? Que é um relacionamento maravilhoso, né? Porque, assim, os irmãos aqui que me conhecem há mais tempo, sabem que eu, apesar de ter 22 anos de casado, só minha esposa engravidou quando a gente estava com 19 anos de casado. Então, eu, por exemplo, confesso pra vocês que eu não sentia falta de ser pai, até me tornar pai, né? Então hoje eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho. Mas agora, isso não significa que é a coisa mais maravilhosa do mundo. A relação é tensa. Primeiro que roubou minha mulher, já chegou dando treta, né? E aí, não, eu não vou nem pra bola dividida, porque eu perco, irmão. Não vou pra bola dividida, eu fico na minha, né? Com o que sobra. E aí nesse caso, por exemplo, é uma coisa tensa. A gente não dorme direito, né? Então, por exemplo, uma das coisas maravilhosas pra mim nesse carnaval é o que eu dormi da sexta depois da meia-noite, né? Porque a gente ficou na luta pra ele dormir. Eu falo pra ele, filho, dormir é só fechar os olhos, né? Mas assim, foi uma luta pra gente dormir, né? Mas ter filho é tranquilo, tá, gente? É tranquilo. Assim, o que acontece? Aqui eu tô velho, vocês estão novos. Aí nesse caso, né? Não, porque tem gente me olhando assim, né? E aí, a respeito do negócio de mãe pode ser no paraíso é antigamente. Hoje em dia ser mãe é tranquilo, porque as vozes ajudam, né? Tal, essas coisas todas. Hoje é diferente. E aí, em relação a esse caso, foi tenso pra dormir. Mas aí eu pude dormir até 10h30 da manhã. Só acordei porque a esposa, ela me acordou porque ela disse que tinha que fazer um peixe. Eu acho que não era por causa do almoço, era mais por causa do moleque. Mas assim, e aí nisso, observa bem, olha a minha alegria de dormir até acordar. Coisa que era a coisa mais natural do mundo sem ter filho. Mas também é tenso pra ele, por quê? Ele quer brincar com tomada e eu não deixo. Ele quer subir no rec e eu não deixo. Ele quer agarrar cachorro e eu não deixo. Ele quer rodar a chave no tambor do carro e eu não deixo. Ou seja, ele fica revoltado com tudo, porque nada ele pode fazer. É claro que você tem toda uma explicação, mas é pro bem dele e tudo. Só que a gente não pode cobrar isso de um cara na idade dele. Na idade dele eu sou um estraga-prazer. Ainda mais quando eu faço não, se pudesse me matava, né? Então o que acontece? Fica cheio de raiva e tal, aquela coisa toda. E aí eu não sei se dá pra perceber que assim, a gente tem que fazer algo, né? Porque a sociedade não vai ser o pai e a mãe dele, então ele vai lidar com muitas demandas, mas ao mesmo tempo eu não posso anular a personalidade dele. Então olha como é que o negócio é tenso. E como eu disse, meus pais não eram perfeitos, mas eles foram o melhor que eles puderam ser. Agora, qual é a diferença para nós que estamos aqui? A maioria das pessoas não recebem um curso de como viver em casal, como viver em família. E nisso, assim, eu acho que os crentes, eles ficam com a família prejudicada. Eu não quero julgar não, mas só pode ser de sem vergonhice, porque todo culto a gente recebe orientação de como viver. A gente sabe que é para falar a verdade, a gente sabe que é para perdoar, a gente sabe que é para não mentir, a gente sabe que é para proteger, a gente sabe um monte de... A gente sabe, tanto que sabe que a gente cobra do outro na hora da briga. Ó, entendeu? Então a gente sabe. Agora a maioria das pessoas, elas não tem essa oportunidade que a gente tem.
E aí, observa bem, às vezes a gente pode estar construindo um camarada que vai ser um bom patrão ou um mau patrão, um bom empregado ou um mau empregado, um bom político ou um mau político, um bom crente ou um mau crente. Olha a responsabilidade que a gente tem como pais. Mas agora em relação à responsabilidade da gente como filhos. Primeiro, a vida dos pais já é uma vida puxada. A minha esposa chegou pra mim e falou assim, nosso filho quando crescer vai ter orgulho de você. E eu falei pra ela, né, eu sei que pode parecer pessimismo da minha parte, eu falei, mas eu não tô nem esperando isso. Eu tô fazendo porque é minha missão, eu tô fazendo porque é o meu papel. Por que eu tô falando isso? Porque se você ficar esperando gratidão de filho, com todo respeito aos filhos, porque todos aqui são, mas se ficar esperando gratidão de filhos, talvez você fique com mágoa. Por quê? Porque eu lembro que, pelo menos na minha infância, era comum a frase, eu não pedi pra nascer. Eu nunca falei isso pra minha mãe, porque ela já tinha me prometido que se eu falasse, ela ia me quebrar. Então, mas assim, eu ouvi um monte de gente falando isso. Agora imagina a cena. Você fica, né? Eu por exemplo, falei com a minha esposa, né, que eu sinto saudade do período de gravidez, porque só ela que não dormia, eu dormia. Mas depois que ele saiu, agora os dois ficam sem dormir. E aí, nesse caso, eu tava olhando o sofrimento da minha esposa, né? Aquele menino mexendo na barriga, parecia que tinha um extraterrestre ali dentro, né? A gente via assim, pelo lado de fora. Aí eu pensei assim, meu Deus, minha mãe passou por isso numa época sem recurso. Aí eu fico olhando assim, né? Todo dia aquele cheiro de bosta enche a sala, né? Aí fica, né? Sabe? Olha, eu não gosto nem de lembrar, porque só de lembrar eu sinto o cheiro aqui. E aí o que acontece? E detalhe, e a gente fica feliz quando ele faz, porque se ele ficar com a prisão de ventre, a gente fica... Entende como é que é o negócio? Então, a gente comemora e fica triste ao mesmo tempo. Aí imagina essa luta toda pra chegar lá na frente, né? Aí o cara vai, se apaixona por uma piriguete qualquer, ou de repente a menina vai, depois da vida adulta, né, despreza a gente, deixa a gente ficar na velhice largado pelo canto, ou de repente, por exemplo, tá a mãe, depois de tudo que passou com o filho, tem que passar por revista íntima para visitar a filha em prisão, porque ele não pensou na mãe que tinha, tá dando para entender? Ou o pai se desdobrando para ajudar o filho a sair de centro de recuperação, quando o pai avisou, não experimenta a primeira pedra, quem sabe sou eu, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, é miserável, mas na hora que você se ferra, é tua mãe, é teu pai, é teu irmão, mas eu sou adulto, ninguém manda em mim, tá bom, mas quando dá dor de barriga, a gente vai onde? Mesmo depois de velho. Então eu não sei se dá para perceber que assim, gente, a experiência de pais e filhos é uma coisa maravilhosa, mas também é uma coisa terrível. Então, desculpa dizer, é uma benção. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui, né, é que, assim, a palavra de Deus, ela nos dá orientação. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Mas aí eu digo o seguinte, né, que nem eu tava conversando com um rapaz, né, ele tava apaixonado por uma menina, mas ele não sabia se ia dar certo, não sei o que lá, ela gostava dele, gostava... Aquela conversa, sabe, aquela coisa melosa, né, não, gosta de mim, esse negócio assim, que a gente depois de velho já não dá muita confiança, mas precisa voltar, né, mas... Aí nesse caso, né, aí ele conversando comigo, aí quando a gente tá saindo do ônibus, tinha um monte de garoto brigando por causa de bolsa que tava pra pegar da mala, porque estavam vindo de uma viagem, aí aqueles meninos, né, tudo suado, nervoso e tal, falei, sabe onde acaba o teu romance? Nisso aí, ó. Que isso, pai? É assim que acaba o romance, cheio de criança. Então, ou seja, a vida 2, ela vai se desdobrar possivelmente em filhos, né? E assim, e se não se desdobrar em filhos, é muito comum que o casal fique com aquela ideia de eu queria tanto ter um filho, né? Aí quando arruma o filho, meu Deus do céu, tá tão difícil minha vida, né? Aí depois os filhos casam, que saudade do fulano. Eu não sei se a gente é doido, o que é. Mas, ou seja, a vida em família nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas agora, eu não sei se dá pra perceber, se entregar não resolve e não tem como a gente voltar. Não tem como a gente voltar. E aí... Meu Deus, eu esqueci de botar o cronômetro, né? Mas pode deixar que eu vou botar uns 20 minutos aqui, tá? Aí, em relação ao que a gente tá falando, aqui, a proposta da gente é falar sobre pais e filhos, tempos de guerra ou tempos de paz?
E aí a gente vai estar falando isso, já estamos falando, né? À luz de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Aí. Vamos lá então. Primeiro, contextualização da epístola aos Efésios. Essa epístola, ela encontra defesa e oposição contra a destinação e a autoria e a data, né? Então, tem aquela questão, foi para os Efésios, ela foi para Paulo, ela foi escrita por Paulo, foi no primeiro século, tal, mas ela, a partir do final do segundo século, ela foi atribuída a Paulo, né? E possivelmente, né, e essa circulação para vários lugares ficou por volta do ano de 95 depois de Cristo. Talvez essa epístola seja endereçada aos Efésios porque a igreja de Éfeso fosse a maior igreja da Ásia Menor e a cidade de Éfeso ser um grande centro urbano, né, da província romana na Ásia, hoje a atual Turquia. Então, como era muito popular, então de repente ali era o lugar adequado para você fazer dali a sua rede social. Não sei se dá para entender, que assim, você faz algo num lugar onde tem bastante circulação, bastante gente. Eu sei que essa hora da contextualização, gente, é a parte que dá sono, mas é pra gente entender por que o cara escreveu o que escreveu, entendeu? E aí, nesse caso, só pra gente ter uma ideia, na recomendação que se faz aos pais, é bom a gente lembrar que nesse período havia um poder extraordinário que os pais romanos tinham sobre os filhos. Para ter uma ideia, até os gregos consideravam os romanos como cruéis e grosseiros. Porque enquanto o dono de escravos romano podia vender um escravo apenas uma vez, vendeu, acabou, o pai romano podia vender seu filho ou filha, e se depois o filho ou a filha obtivesse liberdade, o pai podia vender de novo. Só para ter mais ou menos uma ideia de como era essa época, só para você ter uma ideia, né? E aí, Flávio Joséfo, ele chega a dizer que havia uma preocupação com a instrução das crianças no meio do povo judeu, até porque os pais judeus, eles tratavam os filhos com mais consideração e os filhos tratavam os pais com mais bondade e com mais honra, até pelas orientações centenárias ou milenares que eles já tinham recebido ao longo da revelação. E isso acontecia numa época em que a criança recebia muito pouca consideração no mundo do primeiro século, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de quando o texto foi escrito. E uma outra questão, as leis greco-romanas vigentes permitiam o pai que recusasse reconhecer um filho, caso o filho fosse deformado, caso ele duvidasse da paternidade e etc. E detalhe, podia levar essa criança para um canto da cidade e abandonar a morte, seja pelo frio, seja pela fome. Não seria crime, não seria abandono de incapaz, nada disso, né? Ou de repente morto até pelos cães, né? Que iriam ver, que a gente pensa muito em cão, né? Essa coisa fofinha e tudo tal, mas imagina algum tempo atrás, né? E um cão na rua vendo uma carne macia, né? Imagina a situação. E aí, por exemplo, o valor dos filhos assemelhava-se ao dos escravos e dos objetos. As crianças, então, sofriam isso até mesmo se fosse empecilho à promiscuidade sexual e ao divórcio fácil. Então, por exemplo, o casal quer se separar, mas tem um filho, como é que faz? Desfaz do filho, né? Ou então eu quero viver de qualquer jeito, mas tem um filho, desfaz do filho. Então a coisa era mais ou menos assim. Hoje isso acontece? Acontece, mas é legal. Hoje acontece, mas alguém filma, bota no YouTube e tu é preso. Então eu não sei, eu sei que tu és, tá? Mas tu parece mais gostoso de falar. E aí nesse caso, então nessa época era comum essas coisas, principalmente para o homem, né? Que tinha um poder muito grande sobre a família, inclusive sobre os seus filhos. Então eu não sei se dá para perceber que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é escrita num contexto bem diferente do nosso. E fica aí a seguinte dica. Tem gente que... Eu vou falar um negócio, né, que o Anderson e o Renan já me escutaram falar várias vezes, mas eu vivo repetindo, porque muita gente confunde isso, né, de que Abraão, Isaac e Jacó não estavam com Pedro, Tiago e João comendo um churrasquinho na laje de casa. Então, ou seja, o que acontece na Bíblia aconteceu há muitos anos antes de nós, numa cultura muito diferente da nossa, com um significado de palavras diferente
mesmo que seja a mesma palavra, mas com significados diferentes. E o que acontece? Nem eles eram contemporâneos nossos, como eles não eram contemporâneos deles mesmos. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo ele vai ler a Bíblia, né? Porque é aquele caso. Todo mundo respeita o professor de matemática, o pessoal respeita o mecânico de avião, mas quando se trata do pastor, todo mundo sabe de Bíblia e acha que pode chegar e debater numa boa. Só que o pouquinho que a gente estuda, a gente percebe o quanto a gente não sabe. Entende? A gente está pegando uma língua, olha, que remonta a muito tempo. Por exemplo, o grego koiné, né, o grego comum que foi escrito no Novo Testamento, nem se usa mais. Então, alguém, por exemplo, que estuda grego, precisa conhecer o grego antigo, que não se usa mais. Então, observa bem o trabalho que dá para o próprio profissional da linguística. Imagina. Agora, imagina isso para o pastor, né? Que tem que participar dos cultos, né? Ah, minha cachorrinha tá boa, o pastor tem que ir lá, porque senão eu vou ficar sentido, né? E aí nisso tem a questão da gestão, né? Que eu costumo brincar dizendo, né? Que a polícia para a pessoa comum é o carro azul e branco. A polícia para o pastor é o carro preto com letra dourada, é mais ou menos por aí, né? É desse jeito. E aí imagina, documento, Bíblia, visita, não sei o que lá, quando vai ver, para ele já é difícil ter profundidade. Agora imagina o crente comum, né, que está pensando em vender o almoço para comprar a janta, está estudando engenharia, química, não sei o que, não sei o que lá, e com essa teologia de YouTube. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é importante ter um pouquinho de humildade para perceber que assim, a gente está lidando com o texto. Ah, mas Deus não fala com a gente? Fala. Só que a gente precisa ter humildade para de repente não estar entendendo errado o que ele está falando. Aí é que está a questão, né? Por isso que Deus estabeleceu alguns, né, para serem os doutrinadores e não todo mundo. Por isso que Deus fez isso. Porque tem gente que vai ter mais interesse, tem gente que vai ter mais prazer nisso, tem gente que vai ter mais facilidade e tem gente que vai ter vocação. Porque às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não tem vocação. E aí, para isso, mais uma vez, humildade. Então, trazendo para esse contexto, por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes a gente pega... mulheres, sede submisso, deixa isso pra lá. Aí a gente pega maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, daí o pessoal diz mais amém. E aí nesse caso, às vezes a gente não percebe o contexto daquele tempo. E aí a gente tenta colocar lá na nossa leitura o que a gente vê com a mente de hoje. Só que é uma outra cultura. Entende? Então é importante a gente ter isso, né? Como eu falei aqui, eu sei que a parte da contextualização é a parte mais chata de qualquer pregação, de qualquer sermão, mas é ela que situa a gente para a gente poder explicar por que fulano falou o que disse. Paulo fala, as mulheres têm que ficar caladas na igreja, mas ele está falando em que contexto? Qual é a realidade? É vergonhoso. Opa! Então, é vergonhoso que a mulher fale. Como assim? Então, ou seja, há um porquê de Paulo dizer o que diz lá. E assim, o que a gente não... Opa, voltou. E aí nisso, o que a gente não pode fazer é trazer para cá a fala de Paulo sem o devido filtro, sem a tal da exegese, sem você cavar, garimpar a cultura de então, para poder o quê? Do meio da cultura, você pegar a revelação. Porque a palavra de Deus, ela está numa linguagem humana. E como linguagem humana, ela está dentro de um tempo e de um lugar. Quer ver uma coisa interessante? Um rapaz, né, aqui no Rio de Janeiro, ele seria chamado de garoto, rapaz, menino. Lá em Foz do Iguaçu seria chamado de piá. Ou seja, um cara que chega lá e é chamado de piá, ele não entende nada. Se bobear, ou ele não responde, ou ele olha e qual é, rapaz? Tá dando pra entender? Porque piá, garoto, não diz nada. Mesmo país, mesma época. Só para ter uma ideia, né? Então, é importante a gente observar isso, que se você não tiver conhecimento da cultura de lá, aí você vai, né, ver um negócio aqui, né? Você está lendo aqui o texto de lá do sul do Brasil, mas você está lendo com a compreensão daqui do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, você entende de um jeito algo, né, que está sendo dito com outra intenção lá em outro lugar. E eu falei Brasil, ano de 2020. Agora imagina a gente indo para o primeiro século, beleza? Agora a gente vai comentar
o versículo de 1 a 3, que é o texto que os pais mais gostam. Os pais amam esse texto e recitam de cor e salteado para as suas crias, principalmente quando querem brigar. Mas, então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, porque eu vou usar várias versões para a gente fazer uma comparação. Então, vamos lá, uma palavra do apóstolo Paulo aos filhos. Comparação de versões de Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3. A Nova Versão Internacional, que é a que eu adoto, diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bíblia de Jerusalém. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. Almeida Corrigida Fiel. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bem, de acordo com João Calvino, a evidência de que o filho honra os seus pais é obedecer. Então é aquele caso, está lá o filho dizendo que quer Shekinah, essa casa é sua casa, me casa, sua casa, pode vir, tá tudo arrumado para você, parará, parará. Mas assim, o camarada não obedece o pai, não obedece a mãe, não trata com consideração, entende? Entre o namorado e os pais, a menina fecha com os namorados, nossa, só imagina, menina crente não vai ter os namorados, né? Eu acho. E aí nesse caso, por exemplo, ela fecha com o namorado e engana os pais. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa, né, não vem dizer que está obedecendo os pais no Senhor, não está. Deus perdoa? Perdoa. Deus é misericordioso? É. Mas essa menina está sendo obediente? Não. Né? Eu sei que, é claro, se um pastor falar isso, a menina vai ficar chateada com o pastor e vai dizer que foi beber cachaça porque o pastor foi duro com ela. Mas agora sim, eu não sei se dá para perceber que obedecer é evidência de que o filho honra o pai e honra a mãe. Né? Para Calvino, a submissão é algo muito difícil para a mente humana. Por quê? Os filhos, eles precisam obedecer aos pais. Primeiro porque deve a existência a eles. Seu pai pode não ser perfeito, sua mãe pode não ser perfeita, mas eles te deram o que você tem de mais precioso, que é a sua própria existência. É claro que a gente às vezes não pensa nisso, né? A gente lembra da coça, a gente lembra do tênis que a gente não ganhou, a gente lembra às vezes daquela palavra dura, mas a gente não lembra que é o seguinte, com todas as dificuldades, eles nos ofereceram o melhor que eles tinham, que era parte da vida deles. Entende? Tanto que é que quando a mãe da gente briga com a gente, fala o quê? Tá igual teu pai, né? Então, assim, porque você tem algo do pai, né? Ou então, mas rapaz, mas tua mãe escritinha, hein? Isso é o quê? Sinal que tem algo dos dois na gente, né? Em vez de você pegar o aspecto negativo dessa fala, pega o aspecto positivo. Então, ou seja, nós devemos a nossa existência aos nossos pais. Meu pai pode não ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas eu devo minha existência a ele, e isso deveria ser o suficiente para eu honrá-lo. Não necessariamente se ele foi um ótimo pai ou não, até porque quem me garante que eu vou ser um ótimo pai? Eu até quero ser, mas quem garante que eu vou ser? Aí é a história do meu filho que vai dizer para mim, não é o que eu estou falando aqui. Até porque quando uma mãe briga com a professora ou bate na professora por causa do aluno, ela acha que ela está fazendo bem pro filho. Só que a gente sabe o que acontece lá na frente. Mas ela acha que ela está fazendo. E aí nisso, por exemplo, além da gente dever existência aos nossos pais têm mais experiência do que nós, sabem mais da vida porque vieram primeiro. Tudo bem, de repente, né? No caso, a mãe dessa menina que tem 2 namorados, ela não ficou com 3 caras numa festa, né? Sei lá, um negócio desse aí. Aí nessa situação, a mãe dela pode não ter uma experiência dessa de vivência, mas ela conheceu muitas colegas que se deram mal por causa disso. Ela viu muitas colegas que precisaram parar de estudar por causa disso. Ela viu muitas colegas que pegaram um ônibus errado, pararam com o cara errado por causa disso. Porque hoje
é diferente, né? Às vezes eu vou ao médico com minha esposa e meu filho, é muito comum ver uma adolescente com a mãe ou o pai, com o bebê junto ali, tomando conta, né? E sem o pai do menino ali perto. Mas agora, eu sou de um tempo que era muito comum as pessoas falarem assim, quem pariu Mateus que embale. Então a menina, quando arrumava filha, ela tinha que dar o jeito dela. Se bobear, nem em casa ela ficava. A expressão que se usava, né, era fulana se perdeu. Era mais ou menos assim. Olha como é que a cultura era diferente, né? Só pra você ter uma ideia. E aí, hoje não. Hoje os pais ficam felizes, pegam o neto no colo, sacode, joga pro alto, posta no Facebook, mas não era assim algum tempo atrás. E aí, por exemplo, o que na maioria das vezes acontecia? A menina ficava desesperada para não engravidar. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu e Gisele namorávamos, primeiro que era difícil até a gente pecar, porque minha sogra era um zagueiro. Era um zagueiro. Mas olha, gente, tô falando sério, diante de Deus. Era um zagueiro. Não dava pra pecar com a minha sogra. Não dava. Às vezes eu não sei se era minha sogra ou era um anjo que tava ali, porque ficava ali direto. Mas diz a Gisélia que a minha sogra falava pra ela, se engravidar, tu vai pra lá. Era mais ou menos assim, era uma tortura psicológica, né? Então, aí, observa bem, né, aquela questão de que, assim, às vezes, a mãe, ela pode não ter passado por isso que a filha está passando ou passou, mas ela viu alguém que pegou o ônibus errado. Mas qual é a situação? Ah, minha mãe é da época da Rádio Vitrola, minha mãe não sabe o que é Instagram, né? Assim, só que quem disse que natureza humana não é algo hoje como era algum tempo atrás e outro tempo atrás. Lembra, Caim matou Abel depois de um culto. Percebe? Né? Abel foi lá, ministrou, deu tudo certo, a glória desceu, o fogo subiu, né? Parará. E quando Caim foi, ficou um negócio assim mais ou menos, um negócio meio xoxo, meio sem sal. Ele ficou chateado, né? E Deus deixa claro para ele, olha, rapaz, se você fizer do jeito certo, você também vai ser aceito. Mas em vez de Caim se consertar, o que ele faz? Mata o irmão. Então observa bem, lá atrás, imagina, se é claro, a gente tem uma conta certa da humanidade, de acordo com a narrativa, são 4 pessoas. 25% da população já era violenta. 25% da população assassinada. Só para ter mais ou menos a ideia, lá na origem. Imagina, tá dando para entender? Hoje em que, por exemplo, a guerra não precisa mais de espada, você manda um drone, entendeu? Imagina hoje, com o potencial que a gente tem. Então, não sei se dá para perceber que, assim, ser humano é ser humano, gente. A vontade de mentir, de enganar, de ser melhor do que os outros, não é? É aquele caso, por exemplo, daquela dona casada, né, que em vez de querer mostrar o corpo pro marido, né, quer mostrar pra geral, né, pra ver se o marido fica com ciúme. Eu não consigo entender essa lógica, mas tudo bem. E aí, nesse caso, ou o marido, né, que fica, elogiando as irmãzinhas da igreja, mas não elogia a mulher dele. Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, essas coisas, gente, é do ser humano. É do ser humano. Por isso que tem que ler Bíblia, por isso que tem que orar, por isso que tem que se reunir, tomar vacina de Bíblia direto. Por quê? Porque se depender da nossa carne, gente, é que nem o pessoal fala mal de polícia, né? Tira a polícia. Com toda a corrupção, com todo um monte de coisa que pode ter por aí, tira pra ver. O pessoal fala do Supremo, fala do Judiciário, tira isso daí pra você ver como é que acontece. Fica, só pra você ver. Então eu não sei se dá pra perceber que, assim, a humanidade precisa de freio. Precisa. Tá dando para entender? Então, observa bem, né, como é que as coisas são. E aí, nesse caso, os pais fazem o quê? Eles orientam os filhos. Por quê? Já viram gente que se deu mal. E aí, qual é o problema da gente? Ah, meu pai tá velho, minha mãe tá velha. Eles não sabem como é que são. Eles são daquele tempo, eles são da época da Jovem Guarda. E na época da Jovem Guarda não tinha gente não que enfiava o pé na jaca? Claro que tinha. Eu, hein? Ou você acha que, tá bom, as moças da década de 60 eram tudo certinha. As perdidas são as de hoje, do século 21. Faça meu favor, né? Então, os meninos bonzinhos eram de 1930. Agora os meninos que estão tudo perturbados. Não, gente, ser humano sempre foi ser humano. Sempre. Né? Sempre. Né? E aí, nisso, lê Romanos 1. Romanos 1. Olha a época que foi escrito. Só isso aí. E aí, nesse caso... ou Gênesis 6, né? Fica a teu critério. E aí, em relação a isso, nós observamos que é no relacionamento familiar que a criança aprende a se relacionar com a sociedade,
como um todo e com a vida de um modo geral. O filho deve obedecer aos pais porque é justo. Esse pensamento é um pensamento aceito por qualquer sociedade como certo. É aquele caso, hoje a gente está vivendo um dilema muito grande, porque às vezes os pais estão orientando algo e na escola a criança está sendo orientada para outra coisa. E qual é a parte complicada? Por exemplo, eu sou de um tempo que tinha uma revista chamada Capricho. E essa revista, ela era impressa, né, tal, aquela coisa todinha. E aí era muito comum que as adolescentes lessem. Tinha uns romances também, Júlia, não sei o quê. Tinha uns negócios aí que tinha. Eu não entendo direito, mas eu lembro que minha irmã tinha, né? E aí eu vi algumas coisas. Por exemplo, às vezes era muito comum ver uma matéria, né, sobre virgindade. Aí falava assim, você que sabe a hora. Isso lá atrás, hein? Não tô falando de agora não. Você que sabe a hora e tudo tal. Beleza, tá bom. E na hora de sustentar? Outro dia eu tava pregando num culto, né, de jovens, e eu falei assim, eu não sou contra o adolescente fazer sexo. Desde que o adolescente arque com as consequências. Vai pro mercado, vai pagar as contas, vai se emancipar, vai falar assim, mãe, pai, eu quero me emancipar, porque agora eu vou assumir uma família. Ou seja, eu não sei se deu pra perceber, porque tem gente que confunde puberdade com adolescência. A puberdade é a transformação no organismo. Agora, a adolescência é uma questão cultural. Por exemplo, na minha adolescência, você era adolescente dos 13 aos 17. Hoje em dia, né, as crianças agora querem ser pré-adolescentes. Então a adolescência começa perto dos 10 anos de idade. Só que não acaba nos 17, acaba nos 40. Então, eu não sei se dá pra... vai ver um pedido de oração de uma irmã de 60 e poucos anos. Quando ela pede oração, parece que ela tá pedindo pra um garoto de 10 anos. Aí quando você vai ver, é um barbado sem dente, cabelo branco. Quando tem. Então, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que, assim, é aceito por qualquer sociedade que os pais orientem os filhos, por quê? Porque é pra eles que os filhos voltam. Quando a menina namora o cara errado, quando o rapaz ele se envolve com a menina errada, quem que chega junto? Quando a mulher dá um perdido no cara, some por aí, né, com um caixeiro viajante, e tá lá os 2 filhos com um filho lá, pra onde vai o cara e os netos? Pra casa da mamãe. Tá dando pra... Então não sei se dá pra perceber que assim, a gente reclama muito de família, mas é pra ela que a gente volta. Com todos os defeitos que tem, tudo bem que tem mãe que vai ficar falando pra caramba no seu ouvido. Mas vai falar, mas vai te receber. Melhor do que os amigos que vivem te dando maior apoio de longe. Entendeu? E aí, como é que você tá? Vai contar pra ver se eles não metem o pé. Então, em relação a isso, né, é importante observar que o obedecer está relacionado com a necessidade que as crianças têm de obedecer aos pais, até mesmo em algumas coisas sobre as quais ainda não conseguem compreender as razões. Eu lembro de uma vez, estou eu conversando com um pastor amigo meu no cinema do Shopping Grande Rio, e a escada rolante daquele cinema, ela fica parada até você botar o pé. Você botou o pé, ela vai. E aí a filhinha dele, com síndrome de Down, escute, né? Aí observa bem, imitei agora Bílio Santana, tá? Batista tentando imitar pentecostal, é um terror, né? Mas aí nisso, o que aconteceu? Quando a menina ia para a escada rolante, ela não sabia que isso acontecia. Aí ele falou, a fulana parou. Eu não sei se esse pai respeita a lei da palmada. Eu sei que quando ele falou, ela parou, né? E aí, em relação a isso, ela parou. Eu pensei assim, meu Deus, a menina foi salva pela obediência. Porque ela ia tomar aquele solavanco, ia cair o cabelo comprido, ia entrar naquela... Já era. Olha quanta coisa essa menina foi livrada, simplesmente porque obedeceu. Ela não sabia de nada, ela só obedeceu um comando. Aí observa bem quantas vezes a gente não enfia os pés pelas mãos justamente por falta dessa obediência, né? Quem sabe sou eu. Minha mãe tá velha. Às vezes tá velha mesmo. Mas agora, ainda assim, é a sua mãe. E aí, nesse caso, por exemplo, ordem e obediência são algo necessário para manter uma boa educação infantil. Porque observa bem, se o camarada ele não atender... Como é que ele vai tomar o remédio? Como é que vai tomar banho? Como é que vai cortar as unhas? Ou você acha que tudo isso vai ser natural? Você acha que todo garoto de 10 anos gosta de tomar banho, cortar as unhas, escovar os dentes? Todos eles. Tá dando pra entender? Então tem que ter a marcação cerrada. Fulano! Essa toalha molhada em cima da cama! Fulano! Aí esse short aí no chão! Fulano! Né?
Quando a mãe não faz o cara passar vergonha quando a namorada vai lá, entendeu? Tem mãe que é do mal. E aí, nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que, assim, é preciso que haja ordem. Por mais que a gente não goste, né? Nós não somos como os outros animais. É como, por exemplo, digamos, pô, beleza, legal. Ah, deu vontade de fazer sexo com esse aqui, vou lá. Com aquele ali agora, com outro ali agora. Beleza, agora. E os sentimentos? E os filhos? E a família? Eu não sei se dá pra perceber. O cachorro não vai ter trauma, porque o pai tá com 10 cachorras. Tá dando pra entender? A cadela não vai ter trauma, porque o pai não criou. Nós somos diferentes. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Não sei se deu pra perceber que eu não tô pegando aquele viés de olha, o diabo vai te pegar e tudo tal. Vai, mas eu não tô fazendo isso. Tô dizendo que é o seguinte, eu não posso ser burro. Essa é a questão. Eu não posso ser burro. Entende? Até porque as pessoas que propagam toda uma libertinagem, elas têm família tradicional. Tá dando pra perceber? As que não morrem, né? As que não se arrebentam com acidente automobilístico, as que não se arrebentam com AIDS, as que não se arrebentam com um monte de coisa, elas têm família tradicional. Elas estão aí, é proibido proibir, não sei o que, não sei o que lá, mas elas estão lá, casadas direitinho. E os filhos dela, menino veste azul e menina veste rosa. Tá dando pra entender? Agora, pra gente, aí eu lembro de uma música do Legião Urbana, chamada Geração Coca-Cola. Eu sou do tempo que a música brasileira ela servia para as aulas de literatura. Hoje eu não sei, né? Esse beijinho no ombro seria usado numa aula de língua portuguesa. Mas agora, a letra do Renato Russo dizia o seguinte: quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados. USA, a sigla dos Estados Unidos, de 9 às 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez e vamos cuspir de volta tudo em cima de vocês. E aí, isso, década de 80. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Olha aí agora, século XXI, geração Coca-Cola. Tá dando pra entender? E aí, eu não sei se dá pra perceber que, assim, é isso aí. Você não vai colher morango depois de plantar abacate. Então nada melhor do que você ouvir quem chegou antes de você, certo? Então, ordem e obediência são necessários. Depois o filho reflete, discute, desconstrói, mas pelo menos até ele ter uma noção de existência, ele precisa de alguém para orientar o voo. Não tem como. Ah, meu filho não gosta disso. Eu falei, Gisélia, nós vamos ser a Rede Globo do Roberlan. Ah, o Roberlan é o nome do meu filho, tá em minha homenagem. Aí nesse caso, eu falei pra ela, Gisélia, e Gisélia é a minha esposa, nós vamos ser a Rede Globo do Roberlan. Aí não gosta disso, a gente repete. Tem coisa que ele não gosta? É verdade. Mas a gente vai continuar insistindo. Vamos continuar insistindo. Por quê? Porque assim como acontece comigo e com você, já viu? A gente escuta. Não vou muito longe, quer ver? Beijo gay em novela. Na primeira vez, eu não lembro quantos anos tem isso, quando tentou emplacar, houve uma comoção da população. Na segunda vez, teve um pouco menos. Aí foram... Detalhe, não teve beijo gay. Aí na segunda vez, né, mataram o personagem, né, pra não ter o tal do beijo gay. Acho que na terceira ou na quarta vez, já teve acho que um selinho. Depois já teve gente correndo pra ir pra casa pra saber se ia ter beijo gay ou não. E da última vez agora teve o beijo das coregas, né? Natália Timberg com Fernanda Montenegro. E aí nesse caso, né, eu não sei se dá pra perceber que assim, olha como é que a coisa vai acontecendo, né? É como a rã na chaleira. Ou seja, você tá ali, né? A água tá fria. E a rã tá lá, bubu, né? Tá na boa. Aí vai ficando morna. Até chega uma hora que a rã morreu e não sabe. É mais ou menos isso que acontece com a nossa sociedade. E aí é importante que você pare para pensar, né, para onde você está indo. Porque a vida não é videogame. Depois que pegar AIDS, pegou AIDS. Depois que entrou debaixo de um caminhão e ficou amassado lá, entrou e ficou amassado. Tá dando para entender? Depois que ficou viciado em crack, ficou viciado em crack. Eu não sei se dá para perceber que assim, a gente não tem aquele negócio de eu vou voltar para começar tudo de novo. Deus pode operar um milagre, mas o nome já diz milagre. Não é uma coisa ordinária, é milagre. Não é como nascer do sol e o pôr do sol. Não é como o coração bater, é milagre. E milagre é o seguinte, só Deus sabe. Pode acontecer e pode não acontecer. Nós, como igreja, vimos várias situações. Irmãos que a gente ora e sai do leito, irmãos que a gente ora e não sai do leito. É milagre, não é da nossa jurisdição isso daí.
né? Embora tenha um pessoal hoje em dia que explica como Deus funciona. Eu costumo dizer, Deus não é suas negas. Mas vamos lá. Aí nesse caso aqui... Não, mas tem gente que trata Deus de um jeito que eu falo assim, não, esse cara tem alguma ideia errada de Deus. Mas aí, nessa, e até as negas hoje são feministas, não estão aceitando muita coisa não. Aí então, por exemplo, para que haja uma estabilidade na nação, é preciso que hajam famílias fortes. E qual o problema do nosso país? Imagina, se nós tivéssemos uma guerra hoje, nossa juventude é drogada. Nossa juventude é vendida. Tá dando pra entender? A gente praticamente não tem cultura nenhuma. A gente não sabe se defender. Um cara de 18 anos hoje não é um homem praticamente, na maioria dos casos. Há um tempo atrás, um cara de 18 anos morava num quartinho de uma vila de casa, com o único banheiro do lado de fora, tava lá com o turno engraxado, fivela de cinto. Eu, quando era criança, eu via isso. E às vezes, quando os caras eram duros, morava 2 ou 3 caras no mesmo quarto e tava lá farda pendurada, os caras passavam, engomavam e davam o jeito deles. Hoje um cara de 30 anos, gente, hoje um cara de 30 anos não assume responsabilidade por nada. Imagina se a gente tem uma guerra. Imagina como é que a gente vai se defender. A gente só sabe o que, gente? Cantar funk, beber cachaça, tá dando pra entender? Tamo aí querendo maconha, mas... entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá pra perceber que assim, diante de uma situação dessa, agora vai ver o que aconteceu com as nossas famílias. Vai perceber. Ninguém conhece pai, ninguém conhece mãe, ninguém conhece nada, ninguém respeita ninguém mais como nada, né? E assim, é importante a gente ter em mente, né, que quando se quebram os laços familiares, né, quando deixa de existir o respeito aos pais, a comunidade se torna decadente e não vai ter vida longa. Não tem como. Não tem como. Porque o que me ajudou a respeitar meus professores foi o respeito à autoridade dos meus pais. Porque eu fui criado numa casa em que meus irmãos mais velhos eram responsáveis por mim. Para ter uma ideia, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. E aí minha mãe trabalhava como passadeira na Zona Sul e ficávamos eu e minha irmã 2 anos mais velha do que eu, de 10 anos, eu com 8, ela com 10. O dia todo em casa, eu ia para a escola, ela ia para a escola. O meu trabalho era lavar o banheiro e catar o cocô da Samanta. A Samanta era a cachorra que a gente tinha, né? Minha irmã fazia as outras coisas e tínhamos uma vizinha, Dona Iranil, que eu chamava de Irani, eu achava mais bonito. E aí nisso, a Dona Iranil que tomava conta da gente, coisa que todo vizinho quer, né? Aí nisso, ela olhava e quando minha mãe chegava, ela dava a planta. E o que a Dona Iranil falasse era lei. Não tinha esse negócio de, meu filho, não. Eu vou ouvir a Dona Iranil, ou seja, graças a Deus ela não usava nada contra a gente dava mole mesmo. Mas aí nessa brincadeira, hoje, minha mãe estaria abandonando a gente estaria morando no abrigo, minha mãe teria perdido a guarda, um monte de coisa tinha acontecido. Só que eu respeitava a autoridade da minha irmã com 10 anos. Essa foi a formação que eu recebi. Então eu estou numa sala de aula, meu professor tem metade da minha idade, é meu professor. Meu pastor pode ser mais novo do que eu, é meu pastor. Tá dando para entender? Eu tenho esse trato com figura de autoridade. Agora, eu não posso dizer isso de algumas pessoas mais novas do que eu. Por quê? Porque lembra? Elas aprenderam diferente. Elas aprenderam a não confiar nos adultos, a não confiar nos pais, a não confiar em figura de autoridade. Tudo bem, tem policial corrupto, tem deputado corrupto, tem um monte de gente, mas também tem gente corrupta e corruptora que está querendo desagregar a família. Até porque, observa bem, você pensa em comprar um carro. Se você tem uma família forte, teu pai vai se meter, tua mãe vai se meter, teu filho vai se meter, tua mulher vai se meter, todo mundo vai se meter na tua vida. É família. Agora, numa família desagregada, nem sua mulher sabe quanto você ganha. Nem seu marido sabe quanto você ganha. Por quê? É cada um por si. É um time de cavaleiros solitários. E aí você está isolado. Isolado é mais fácil de você ser caçado. Isolado você é uma presa mais fácil. Então observa bem. Se você é do mercado, né? Com todo respeito a Paulo Guedes, o liberalismo e o capitalismo malvadão. Mas se você é um baita de um empresário, dos grandes mesmo, né? O que você quer? Você quer, né, um grupo de gente, né, que seja mais suscetível à propaganda. Agora alguém que fica assim, eu quero comprar essa moto. Mas
meu pai falou que é perigoso, não quero contrariar meu pai. Ou seja, você já para pensar. Ah, eu vou comprar esse livro. Eu, pelo menos, já comprei muito livro escondido da Gisele, né? E aí, nesse caso, porque assim, Roberlan, livro de novo. Desculpa, gente, pra mim, livro é igual cachaça pro alcoólatra, entendeu? Eu posso não ler, mas eu compro porque um dia eu vou precisar. E aí, nesse caso, né, diante de uma situação dessa, observa bem, né? Só que passar pela Gisele é difícil. É meu Espírito Santo particular. E nesse caso, tô falando sério. Se bobear, tá assistindo. Aí, em relação aí, marca durinho, irmã, marca durinho. Aí, nesse caso, né, nessa situação. Tá rindo de quem nesse WhatsApp aí? Olha, Gisele, olha. Então, quanto a essa situação, né, eu não sei se dá pra perceber, né, que a família, ela faz isso com a gente. Agora, quando a família está desagregada ou quando não há família, um garoto de 10 anos está na rua. Um menino de rua de 9 anos tem experiência que um cara de 20 que tem família não tem. Entende? Porque ele está entregue aos lobos. Eu não sei se deu para perceber a importância, né, da família. Então, essa palavra é direcionada aos filhos. Mas tem o lado dos pais também. Aos pais. Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 4. Mais uma comparação de versões. Nova versão internacional. Pais, não irritem. Pais, não irritem. Repetindo. Pais, não irritem seus filhos. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bíblia de Jerusalém. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Almeida revista e corrigida. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Todo mundo gosta dessa versão, né? Porque ela diz, a gente não entende nada e continua, né? Mas vocês viram as de lá de trás como é que foi. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Almeida revista e atualizada. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bíblia na linguagem de hoje. Pais, não tratem seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-lo com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Bíblia viva. E agora uma palavra a vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Eu não sei se deu para perceber duas coisas aqui. Primeiro, o pai e a mãe podem estar certos, mas às vezes do jeito que fazem, acabam dando a ilusão de que o filho está certo. Tudo bem, se você é pai há muito tempo, talvez você não esteja lembrando muito de quando seu pai ou sua mãe fazia isso com você. É aquele caso, por exemplo, eu era para chegar 10 horas e cheguei 10h15. E a minha mãe era daquele tipo que falava, gente, mas falava. Olha, quando eu penso... Olha o castigo aí, vou falar da minha mãe. Aí, fala da tua mãe não, miserável. Aí, nesse caso... Mas, gente, falava muito. Muito. Só de eu pensar nisso, chega a me dar angústia. E aí, o que acontece? E ela ficava... Gente, passava 1 hora e ela tava lá. E ela tá lavando louça. Mas por que você? Não sei o que, não sei o que. Isso daí depois que eu já tava grande, né? Porque quando eu era pequeno, era isso aqui mesmo. Mas aí nisso, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí subindo aquele ódio, rapaz, e ela tá lá. Aí ela vai e tá varrendo o quintal. Mas por que? Um dia eu vou morrer, você de falta, não dá valor. Aí tá lá no banheiro. Mas por que esses meninos? A gente faz tudo para os filhos. Meu Deus, olha, mas era um negócio de louco. Aí eu tô indo dormir e tá ela falando. Aí o que eu fazia? Cobria a cabeça ou ficava de olho fechado assim, mas sem tremer, né? Relaxado pra parecer que tô dormindo. Eu sei que tu tá acordado. E gente, era um negócio de louco. Nessa brincadeira, o que acontece? Eu tava errado, mas eu começava a ter ilusão de que eu tava certo. Eu não sei se deu pra perceber.
Que às vezes, assim, e é nessa hora que o cara reage. É como, por exemplo, você chegou 10h15. Aí, de repente, até aconteceu mesmo. O pneu do ônibus furou. E aí demorou a chegar outro ônibus. Eu vim a pé. Mentira! Seu safado! Eu sei! Tu tava lá com fulano, aquilo não é um amigo, é uma âncora, vai te levar pro buraco, tu vai ser preso! Entendeu? Então o que acontece? Nessa brincadeira, às vezes o cara tá certo. E a mãe tá certa de cobrar porque foi combinado o horário. Claro, tô falando no meu caso, negócio de chegar 10 horas da noite. Hoje isso não existe mais, né? Mas no meu tempo, né? E aí, nesse caso, em relação a isso, tem jovem que hoje reclama da vida. Não conheceu a internet de escada, o bobo. E aí, nesse caso, em relação a isso aqui, né? Eu não sei se dá pra perceber, e todo mundo confessando pecado. Aí vai, povo, desabafa, abre o coração, né? Deus tá aqui pra tratar de você. E aí, nesse caso, né? Por exemplo, eu não sei se dá pra perceber que às vezes o pai tá certo, a mãe tá certa. Até porque muitas vezes o pai não se dá muito o trabalho de fazer isso. Geralmente, mulher lá, teu filho, né? Ou seja, vem da cegonha, o cara não fez nada, né? Olha lá teu filho. Ou então, pai, olha só, é porque o Joaquim, ele vai vir aqui pra me levar no cinema, mas o cinema, ele é lá na Barra da Tijuca, então eu devo chegar um pouco tarde, tá? Fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe, entendeu? Que aí ele é o policial bom e ele é a bruxa memeia. Rola uns lances desses. Quer dizer, aqui não, mas lá perto de onde eu moro, entendeu? Aí nesse caso, é importante a gente observar isso, porque a autoridade dos pais não pode ser fonte de gritarias e grosserias. Não pode. Uma coisa é o seguinte, vou pegar o meu caso. Todo mundo percebe que eu falo gritando, né? Então, meu apelido no seminário era pregador do trem. Tem uma irmã, eu tô falando sério, tem uma irmã lá na nossa igreja, a irmã Hilda, que ela fala que eu sou um pastor batista canelinha de fogo, porque eu falo desse jeito. Outro dia, né, tava pregando, uma garotinha chegou pra mãe e falou assim, mamãe, por que ele tá brigando? Entendeu? Então, eu sou desse jeito. Mas quando eu vou brigar com meu filho, eu me abaixo, seguro ele com os dois braços, né, com as duas mãos, nos dois braços dele, firme. Quando ele tenta botar a cara para outro lugar, eu boto a minha cara na cara dele, boto a voz grave, deixando claro para ele que eu não gostei. E eu percebo quando ele entendeu, quando ele fica com raiva, quando ele começa a chorar e vai reclamar com a mãe em árabe, né? E aí nesse caso, aí observa bem como é que é o negócio, assim. Por quê? Porque ele não pode associar que quando eu estou chamando a atenção dele, eu estou berrando. Ele não pode associar isso. Né? Ele tem que perceber que assim, olha, o papai tá chateado, mas assim, o papai não é seu inimigo. O problema é que assim, a gente vai deixando, e quando o caldo vai entornando, os mais antigos aqui devem lembrar do ladrão na caixa, né? Os mais novos devem estar pensando num ladrão em cima da caixa, né? Mas aí é todo um trabalho de exegese, entendeu? Para explicar o negócio. E aí nisso, o pessoal mais antigo depois explica aí, ou então dá um Google e procura ladrão na caixa. E aí nesse caso, por exemplo, chega uma situação que a água começa a entornar, porque a coisa já fugiu do controle. Aí nessa hora, a mãe vai, pega o que tem na frente, taca o que tem na frente. Aí o pai, por exemplo, já dá aquela mãozada, né, boa, em cima do moleque. Ou seja, quando era pra quê? Desde lá de trás. Sem raiva, sem nervosismo. Não vai não. Eu lembro muito de uma pergunta que minha mãe fazia. Eu tinha uma Monareta, aro 20. Gente, eu era apaixonado por aquela bicicleta. E aí nisso, quando eu pegava a minha bicicleta e falava assim, vou ali, mãe. Porque antes eu falava assim, mãe, posso ir? Às vezes ela dizia sim ou não. E eu percebi que quando eu falava, vou ali, eu quebrava ela, porque ela ficava meio que assim, agora, o que eu faço? Né? Só que depois ela se adaptou. E aí eu, mãe, vou ali. Onde você pensa que vai? Ô, pergunta dos infernos. Aquilo me dava uma raiva. Não, mas é porque... né? E aí nessa brincadeira, aí, lembra? Lavar o banheiro, cocô da Samanta. E aí nesse caso, em relação a isso... só pra lembrar, o nome Samanta por causa daquela bruxinha do
Ah, explicar isso vai ser mais difícil ainda, né? Os mais antigos devem lembrar de um filme em preto e branco, né? De uma bruxinha que era namorada de um oficial da Força Armada, mas é outro negócio. Preto e branco, na época da TV de válvula, tá bom? Então, nesse caso, né? E tinha a transistorizada também. Já vi que tem gente aqui que não conhecia a Rádio Vitrola Telefunken. Era linda, gente. De cerejeira, brilhava assim, com óleo de peroba. Mas vamos lá. Isso porque vocês não conheceram o rádio da minha avó. Tinha uma lâmpada dentro dele até. Mas vamos lá. E aí nisso, qual é o dever dos pais? Observa bem. É dever dos pais nutrir, né? A autoridade dos pais deve ser exercida naturalmente e com brandura. É aquele negócio, não pode, não pode. Não precisa fazer... Não pode, não pode. Ah, mas se ele me peitar, ué... Quem paga a internet? Pronto. Respondeu, né, pai? Beleza. Então é simples o negócio. Ele pode até sair, pular o muro, mas ele vai precisar voltar e vai querer acessar o Instagram. E quem paga? És tu. Pronto. Você tem o poder, pai. Você tem o poder, mãe. Você não precisa se esgoelar, não. Acabou. Ah, mas meu filho não gosta de internet. Então ele é de outro planeta. Mas agora sim... Se não gosta de internet, gosta de alguma coisa. E papai, mamãe, você tem o poder. Tem uma rapaziada aqui, né, que tá me olhando. Meu Deus, o pastor prejudicou meu esquema. Mas aí, nesse caso, né, em relação a isso, né, é dever dos pais nutrir, cuidar com ternura e afeição. O problema é que, vou pegar o meu caso, né? Meu filho agora, ele cisma, quer dizer, quando ele faz cocô, ele tira a fralda. E aí, assim... Além dele tirar a fralda, ele vai passar a mão. Gente, e pior, quando ele suja a mão, ele vai limpar no sofá. Olha só, olha a sequência, o efeito dominado da parada. E aí nessa brincadeira, quando ele tira a fralda, a gente já fica todo mundo em pânico. Quando não é isso, aí ele vai na direção do pinico, né? Fica em pé, só que ele erra a mira. Aí a gente tem que ficar ligado para ajeitar o pinico pro jato e pro lugar certo. E aí nesse caso, né, vocês estão rindo? Aí nessa situação, de vez em quando ele não vai pro pinico. Ele vai para qualquer outro canto, ele se apoia no rec e fica lá em pé, igual um cavalo. Tchá! Ou então vai pro sofá, apoia, tchá! Gente, aquilo dá uma raiva, só que não adianta chegar e descarregar um monte disso nele, porque ele não vai estar entendendo isso. Então eu não sei se dá pra perceber que assim, tem coisa que o teu filho pode estar errado, mas ele não tem maturidade ainda pra perceber que ele tá sendo burro, ele não consegue perceber isso. Por exemplo, a menina que engana o pai e a mãe, né, pra transar com o namoradinho, ela tá sendo burra, mas ela não sabe, pelo contrário, ela acha que tá sendo esperta. Tá dando pra entender? E aí, ou então, de repente, aquele camarada, né, que o pai falou, orientou, ele tá com 20 anos, mas tem uma mulher casada de 35 de olho nele, ele tá se achando. Ele acha que é esperto, mas é burro. Então não adianta você tentar provar por A mais B, porque essa pessoa ela não consegue enxergar algo além do treinamento que ela recebeu. Quem nunca quebrou a cara, né, não vai ter muita facilidade, né, para antever os casos. É como, por exemplo, um cara da minha idade, né, dependendo de uma oportunidade de pecado que ele tem, ele vê um filme todo na frente. Ele fala assim, não, eu vou pegar esse ônibus errado não, vai dar ruim. Já tá brabo hoje, pode ficar pior semana que vem. Quer saber? Deixa eu botar minha viola no saco. Acabou. Agora, um cara de 16, opa, beleza, sou sortudo. Ó, o diabo não é tão ruim assim igual o pastor prega lá, não. O diabo é maneiro, ele libera uns lances legais pra gente. Então, eu não sei se dá pra perceber, né, que assim, é importante a gente ter aquela ideia de que os pais devem nutrir, cuidar com ternura e afeição. Eu costumo brincar com a minha esposa dizendo o seguinte, olha, foi esse aí que Deus mandou pra gente. Deus olhou pra nós dois e falou assim, vou mandar esse caboclo pra lá. Ué, e acabou, tá dando pra entender? E vamos matar no peito e vamos seguir. Entende? Não é aquele bonequinho igual na televisão que a gente vai ensinar. Não, acontece um monte de coisa. Né? É como, por exemplo, no meu caso... Eu desconfio que eu tinha hiperatividade, mas eu era chamado só de bagunceiro. Mas arteiro, que era o nome que se falava. E aí, por exemplo, às vezes a criança é hiperativa, ela pode estar dentro do espectro autista, ela pode ter síndrome de Down, ela pode ser surda, pode ser cega, ela pode ter algumas dificuldades de cognição, um monte de coisa, mas é seu filho. Veio de você.
Tudo bem, mentiu, armou. Agora eu pergunto, você foi um filho perfeito? Tudo bem, você pode até dizer que sim. Mas seria melhor se você perguntasse para os seus pais, né? E aí, nesse caso, e é claro, né, mais para o pai do que para a mãe. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que, por exemplo, você não foi um filho perfeito, você não foi um adolescente perfeito. Então é bom lembrar isso. E, por favor, jovens e adolescentes, não perguntem se seus pais fizeram o que vocês fizeram, tá bom? Porque vocês podem tomar um bolachoide. Fica ligado, não entra nisso não. Deixa só eu falar porque eu vou embora. Tu volta pra mesma casa. E aí, nesse caso, e aí nisso... E como é que a gente faz isso? Mediante atitudes, exemplo e coerência. É como, por exemplo, eu, né, quando eu escuto Nelson Gonçalves, Carlos Alberto, Nubia Lafayette, Vicente Celestino, eu lembro da minha mãe. O meu filho vai lembrar de mim quando ele escutar 3 palavrinhas. Tá dando para entender? Quando ele escutar alô, alô, aqui estamos nós. Por quê? É a influência que ele recebe. Meu filho, ele gosta de mexer nos meus livros, ele gosta de rasgar. Ih, rasgou, né? Então, assim, ele gosta... Por quê? Por que ele gosta disso? Porque é o que ele vê. Entende? O prazer dele é entrar no carro e ele não quer sair se a gente tentar tirar. Por quê? Porque ele vive a nossa realidade. Ele, por exemplo, ele me vendo lá, né? Eu tenho um saco de boxe lá na nossa garagem. E aí, quando ele me vê dando soco no saco de boxe, ele começa a rir. Só que ele não dá com a mão fechada, então ele dá com a mão aberta. Só que a máxima que a gente aprendeu na luta é que saco não reage. No caso dele, o saco reage, porque ele bate, o saco vai. Quando o saco volta, dá na testa dele, né? Ele ri, porque ainda não caiu. Dá até medo, gente, de coração. Mas assim, por que ele gosta dessas coisas? Porque é o que ele vê. É a experiência dele. Entende? Ele sabe pular um anúncio no YouTube. 2 anos, é interessante, se você chegar para uma pessoa de 40 anos que não sabe usar a internet, a pessoa não vai saber pular o anúncio. Mesmo escrito pular anúncio, ela não vai saber. Tá dando para entender? Ele não, ele já sabe, e ele fica ali, e enquanto não vai, e se demorar, ele fica chateado. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, as nossas atitudes, nossos exemplos, a nossa coerência, e essa educação, ela precisa ser comunicada com simplicidade, sem palavra muito elaborada, sabe? Com honestidade. Olha, é aquele caso, gente. Meu filho não tem um pai perfeito. E vai ter hora que ele vai jogar na minha cara um vacilo e eu vou falar assim, errei sim. Mas não é porque eu errei que a coisa vai virar padrão. Sim, eu errei. Ah, minha mãe fumou e agora tá dizendo que eu não posso fumar. Deixa de ser burra. Se ela tá dizendo que é pra não fumar e ela fumou, é porque ela sabe o mal que o cigarro fez. Entende? Ah, meu pai era promíscuo e tá falando pra eu não sair com todo mundo, mas é um otário, né? Se o pai tá dizendo, o pai sabe por que tá falando. Porque se fosse o melhor, ele diria, meu filho, pega esse caminho igual a mim. Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, às vezes a gente não fica atento que a comunicação tem que ser com simplicidade e honestidade. Só que tem pai que quer mostrar que é perfeito. E aí a adolescência é um período maravilhoso para os filhos perceberem que os pais não são super-heróis. E às vezes vão aprender do modo mais difícil. É aquela mãe que está dizendo assim, ô pastor, você veio aqui em casa, que bênção. Ai meu Deus do céu, ela vem aquele homem de novo, ele acha que eu não tenho o que fazer. O que acontece? Entende, por exemplo, às vezes a gente, não, meu filho, respeita a autoridade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas o que eu estou ensinando com o meu comportamento? Deu para perceber? Eu não estou dizendo, gente, que a gente é obrigado a querer que o pastor vá na casa da gente. A gente pode não querer, isso acontece, né? Então, mas o que eu estou dizendo aqui é que, assim, o que a gente não pode fazer é ser falso. Principalmente em família. Porque máscara em família, como é que fica? Não sei se deu para perceber. Aí, diante de uma situação dessa, né, é importante, falei da simplicidade, da honestidade e da objetividade. Isso está errado. Isso não é certo, né? Esse não é o caminho. Tudo bem, seu pai até fez isso. E eu hoje me arrependo muito disso. Tanto que isso me fez tanto mal que hoje o meu filho, que eu gerei, tá me jogando na cara isso. Olha como é que dói. Você quer isso pra você? Você quer que seu filho faça isso? Fale isso que você tá falando pra mim? Então, se você quer ter um futuro melhor, se você quer ser tratado com mais respeito pelo seu filho, não pegue o caminho do seu pai. Olha aí. Ou seja, o pai não precisa ser super-herói. Ele só precisa ser uma pessoa que está querendo ser uma boa pessoa. E o filho, na infância, vai imitar. Na adolescência, quando ele questionar, ele vai perceber que é o seguinte,
Eu não tenho motivo de ficar criando revolta contra o meu pai. E aí eu lembro, né, desculpa mais uma vez de citar a música do mundo, né, eu sei que a gente está acostumado com a de Marte, mas quando o Renato Russo ele fala, né, na música Pais e Filhos, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, e é o que você vai ser quando você crescer. Ou você acha que porque seu pai tem 50 anos, né, ele é uma pessoa que sabe tudo, tem domínio de tudo, você acha que um cara de 60 anos não fica inseguro? Você acha que uma mulher de 50 anos não fica apreensiva? Você acha que não fica sem saber direito o que vai fazer e o que não vai? Pelo amor de Deus. Isso daí não é uma questão só do... Não, pelo contrário. O jovem sabe de tudo. Não, o adolescente que sabe de tudo. E o jovem não tem medo de nada. Mas o tempo passa e a gente percebe que não é bem assim. Não é bem assim, né? E aí, continuando aqui... Opa, beleza. Aí, depois vocês batem no Anderson, tá, gente? Eu tô aqui igual pinto no lixo. E aí, nesse caso aqui, mas eu tô contando os 20 minutos, tá? E aí, em relação a isso aqui, né, por exemplo, por que a gente tem que ter a simplicidade, honestidade e objetividade? Para marcar a vida da criança. Porque eu não sei se dá para perceber que o que a gente recebe na infância é uma carga tão forte que a gente, depois de adulto, mesmo discordando daquela orientação, daquele exemplo, aquilo fica na gente. Quantos maridos não tem que se policiar para não ser grosseiro e agressivo com a esposa? Pelo fato de, assim, ele viveu aquele padrão a vida toda. Ele viu o pai sendo grosso com a mãe. Tá dando para entender? Ou de repente, aquela mulher que viu a mãe sendo maltratada, né, pelo pai, e ela acha que é normal ser maltratada pelo marido. Tô falando sério, pelo menos assim... No meu caso, como pastor, é um negócio complicado, porque às vezes dá vontade de se juntar com a mulher e falar assim, vamos processar esse miserável. Mas está arriscado o que acontecer, sabe o quê? Ela, não, ele é o homem da minha vida, e fala assim, amor, ó, o pastor falou para te processar. Entendeu? Do quê? Né? Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, você vai comprar o barulho da irmã, a irmã te joga no fogo. E aí, e dependendo do cara, o cara quebra a mulher e requebra você, pastor. Mas aí, nessa situação, né, a importância de marcar a vida da criança. Por quê? Agora, a última música do mundo, senão o pastor vai puxar meu paletó aqui, mas eu lembro quando a Elis Regina ela fala, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Existem coisas que a gente não quer ser, porque como crente, a gente aprendeu o que não é para ser. Mas aquilo está inculcado na gente. Todo mundo sabe que tem que ser pontual. Mas por que aperta o botão soneca? Depois sai igual um desesperado. E aí o chefe liga para você... Tu tá no ônibus. E aí o cara fala assim, já tô em Jacarepaguá. Tá em Madureira, mentiroso. Mas o que acontece? Eu não sei se dá pra perceber que assim, eu lembro de uma vez, né, que um pastor amigo meu, ele tava me esperando em Vilar dos Teles e eu estava em Jardim Metrópolis na minha casa. E aí ele falou assim, Roberlan, cadê você? Eu falei, tô chegando. Tá chegando nada, você tá saindo. Eu falei, é isso aí, tô saindo. Né? Então, nesse caso, por exemplo, essas coisas, assim, você sabe que é errado, mas aquilo tá inculcado. Porque você pertence a uma família que o pessoal não toma banho direito, o pessoal não vai ao médico, o pessoal mente, o pessoal não sei o que lá. E aquilo vira padrão. E aí você é crente, você está no evangelho, você foi influenciado pela palavra, aquilo entrou no seu lado consciente, mas algo em você reluta contra essa orientação do evangelho. Entendeu? Então não sei se dá para perceber que assim, isso quando você está consciente de que precisa mudar. Você sabe que tem que estudar mais, você sabe que tem que ser mais higiênico, você sabe que tem que ser um bom funcionário, você sabe que tem que guardar a boca dentro da língua, mas você recebeu uma formação. E não a formação do currículo ali estabelecido, mas do currículo oculto, né? Eu lembro de um dia, tô eu em casa, no recanto do meu lar, e aí nisso, a gente sabe que assim, casalzinho de novo, né? Ou então casal de namorado, é todo mundo querendo impressionar, né? Ela faz bolo pro rapaz, ele chega lá com tênis limpo, escova os dentes, bota desodorante no sovaco, é uma coisa de louco. Mas depois de casado é preciso um pouco mais de disciplina. Aí tô eu sentado no meu sofá, assistindo minha Netflix, enfiei o dedo no nariz. Aí a minha esposa chega e fala assim, olha pro seu filho. Aí quando eu vi, irmãos, meu filhinho, não tinha nem 2 anos na época, botando o dedo no nariz, me deu uma dor no peito. Eu falei assim, meu filho, me perdoa. Pode parecer bobeira, irmãos,
Mas o meu filho estava reproduzindo uma coisa que eu fiz deliberadamente. Ele não. Ou seja, observa o quanto a gente marca a vida de alguém. 2 anos. Ele, quando faz qualquer coisa positiva, ele faz assim pra gente. Ele quer que a gente apoie. Tá dando pra entender? E se a gente não fizer, ele chega mais perto e faz. Ou seja, faz esse não, ele vai te sufocar. Então, nessa situação, é importante que assim, a gente pense, como diz João Calvino, que a imoderada severidade que irrita os filhos deve ser evitada. Ela só provoca ódio. Mãe, você tá certa, mas você vai estar provocando um sentimento que não é legal. Pai, você tá certo, mas vai estar provocando um sentimento que não é legal. Né? O excesso de brandura, pelo contrário, pode corromper a criança. Nem 8 nem 80. Às vezes tem aquele pai e aquela mãe que sufoca. Mas tem aquele pai e aquela mãe que vive passando um pano quente na parada. Eu não sei quantos aqui já viram aquela situação, às vezes na mesma casa. Um quer ser mais firme e o outro quer ser mais mole. Aí coloque-se no lugar da criança. Desculpa, irmão. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Opa, tem uma máfia aqui. E eu quero me dar bem. Então, onde é o elo fraco da corrente? É aqui que eu vou. Se é o pai ou se é a mãe. Ô mãe, poxa. Já disse que te amo hoje? Ah, para, garota. Para, garota. Aí, pá. Ué, cadê fulano? Ah, ele foi ali com os amigos, mas eu disse que era pra não ir. Ah, mas fulano releva, não de nada, né? Ou o inverso. Eu já falei pra essa menina, meu amor, mas olha só, você também já teve 15 anos. Aí aquele negócio, vai ser sempre assim. O problema é que nem sempre vai se conseguir corromper o fiscal, vai conseguir corromper o policial, vai conseguir dar balão no aluguel. Nem sempre a gente vai conseguir dar volta nos outros. Só que a gente aprendeu em casa que pode fazer isso. A gente aprendeu que não precisa fazer sempre o certo. Sempre vai ter uma saída. É esquisito isso que eu estou falando, mas não é mentira. Porque o mundo não é a nossa casa. E as pessoas não são nosso pai nem nossa mãe. Que isso, pastor? Que isso? Precisa ser tão duro com um garoto? O mundo não vai ser mais legal com meu filho do que eu. Não vai. Não vai. E aí, nesse caso, o excesso de brandura pode corromper as crianças. Logo, a bondade precisa ser temperada. Né? Então, filhos indisciplinados são sinônimos de ruína para uma nação, para a igreja e para a sociedade. Até porque pastor não resolve trabalho de pai. Um moleque respondão, ele vai querer ser respondão na igreja e vai dar dor de cabeça. Por que vai acontecer? Se ele for disciplinado, sabe o que vai acontecer? A família vai ficar contra a liderança da igreja. Pelo menos eu lembro de situações em que a líder de adolescente vivia tendo dificuldade. Pastor, a mãe de fulano, a mãe de Beltrano. E aí vem a mãe com a mão nas cadeiras, rodando a baiana. E aí tu fica assim, meu Deus do céu. E aí você olha assim, às vezes aquele líder de adolescente está se desdobrando para cuidar daquele moleque, para cuidar daquela menina, né? E os pais, né, em vez de pensar assim, meu filho não é nenhum santinho, gente. Meu filho não é nenhum santinho, mas não. Aí eu não sei se eu irritei, outro dia eu pregando, eu falei que tem mãe e pai que lembra muito. Já viram aquelas galinhas quando elas estão perto dos pintos? E aí você vai chegar perto, ela fala assim, popô. Sai de perto porque ela tá bolada contigo. E aí nesse caso, às vezes tem situações assim, né? Como eu falei aqui agora há pouco sobre a questão, né, da escola. Eu sou do tempo que, assim, diretor apertava o teu nariz, professor puxava a tua orelha e ficava por isso mesmo, você torcia para não mandar o bilhete para casa. Hoje não. Se o filho chegar hoje e falar assim, a professora falou que eu só posso voltar com o responsável. Meu Deus, a mulher vai lá, bate na professora, bota dedo na cara, ou processa ou faz o escambau. Aí o que acontece? Essa criança cresce pensando o quê? O mundo é meu. Só que não, gente. Não é assim. Imagina, energia elétrica, você não vai me dar choque, não. Eu sou o esquindim da mamãe. Deu pra entender? E aí, nesse caso, em relação à situação, essas pessoas, elas são um problema para a sociedade. Porque é aquela pessoa que tem aquele pensamento, o mundo me deve. O mundo me deve. E se tem um tipo de gente que é ruim de lidar, seja na igreja, seja na sociedade, seja na família, seja onde for, é gente assim. Você empresta dinheiro, ela... Pô, mas eu merecia mais. Você dá uma promoção, eu merecia mais.
você não sei o que lá, eu merecia mais. Ela nunca pensa se ela pagou o preço por aquilo. Ela não pensa se quem ofereceu podia dar mais. Não. Ela é o centro do universo. Isso começa onde? Lá atrás. Lá atrás, né? E aí nisso, o excesso de proteção, o favoritismo, o desestímulo, a negligência, as palavras ásperas e a crueldade física provocam a ira. Cabe aos pais educar por meio de regras, de normas, de recompensa, de castigo, se necessário, e ensinar divertindo e estimulando através da palavra falada. Por exemplo, filhão, você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu falei? Né? Os pais provocam a ira dos filhos quando não respeitam sua individualidade, quando exigem deles um rendimento maior do que eles podem produzir e quando chamam a sua atenção em público. Pode parecer estranho isso que eu vou dizer, mas os pais também precisam de limites. Como você vai liderar se você não se liderar? E eu entendo que quem quer ser líder precisa aprender a se liderar. E enquanto não tiver consciência da dificuldade de se liderar, tem que ter mais misericórdia na hora de cobrar do outro. Porque é muito fácil ser juiz dos outros, mas ser juiz de si mesmo é difícil. E qual é o problema? Enquanto a gente é criança é tranquilo. Depois da adolescência, isso dá um monte de trauma na família. Porque, querendo ou não, o cara vai tentar jogar isso na cara. Ele vai estar errado? Claro que vai, porque ele tem que atender. Só que é o seguinte, quem deu munição para ele atacar? Entende? E aí, nesse caso, disciplinar, deixa eu ver aqui, como eu falei, né, criar significa nutrir e cuidar com brandura do filho. Alimentando sua mente, seu corpo, o que exige tempo e esforço. Admoestar está relacionado à disciplina verbal, conversa, orientação. Disciplinar lembra treinamento, para testar se o filho entendeu o que foi ensinado oralmente, envolvendo castigo também caso o erro persista, tanto por teimosia quanto por relaxamento, visando o aperfeiçoamento do caráter dos filhos. Por exemplo, esse caso do meu filho. Vez por outra, ele vai na direção do pinico, fica em pé, mesmo errando, ele sabe que é para ir para lá. E aí, quando ele vai para outro lugar, eu saio igual um desesperado, boto... O chão já tá molhado, mas eu não vou ficar esquentando a cabeça com ele. Eu boto lá aquele respingo que tem, Ê, mamãe, ele fez xixi, a mamãe, ê, vamos lá jogar embaixo, tchau, xixi, é uma festa. Deu para entender? Para quê? Tem que inculcar na cabeça dele isso. Tem que inculcar. Não adianta falar, mas você é um ingrato, eu boto comida em casa, eu compro leitinho, não adianta fazer isso com ele. Vamos tentar botar ele na forma. Lembra do que a mídia faz com a gente? Né? E aí, nesse caso, é importante, né, os pais estarem atentos que precisam estar sob autodisciplina. E nenhuma forma de disciplina é desculpa para a prática de violência contra os filhos. Até porque a violência é aquele sinal de que você perdeu. É aquela hora que o marido descarrega aquela palavra ruim para a mulher. É aquela hora que a mulher fala aquele negócio, né? É como, por exemplo, imagina, a mulher tá casada há 20 anos e não tem orgasmo há 15. No dia da briga ela conta, pô, complica. E pior quando ela conta que contou pro pastor no gabinete pastoral, fica pior ainda. E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que às vezes a pessoa, ela não para se ligar, né, que a hora de resolver as coisas é enquanto tá tudo bem. Não é quando o caldeirão tá fervendo que a gente vai botar a coisa pra fora. Entende? É aquela hora que é o seguinte, por exemplo... Uma coisa, né, é a mulher solteira, né? Ou viúva querendo casar, porque aqui não quer casar é outro nível, mas aqui quer casar é outro nível também, né? A solteira, a viúva ou a divorciada, ela tem um cuidado diferente, na maioria dos casos, não o caso de vocês aqui, mas lá perto de onde eu moro, né? A casada já tá meio que assim, tô estabelecida, eu sou a absoluta. Ele sabe que se ele me trair, o diabo vai estar dentro do guarda-roupa, vai pegar ele, né? Ele vai pro inferno, tá vendo? Ou seja, então tá tranquilo. E aí, o que acontece? O marido segura a onda na dele, até que vem a briga. Aí quando vem a briga, solta tudo que ele fala. Mas tu não raspa o sovaco, tu tá com bafo de bosta, tu tá não sei o que, não sei o que lá. Aí o que acontece? Aquela não era a hora, não era a hora. Deu pra entender? Não era a hora, mas... Percebe que, assim, às vezes a gente faz isso com o filho. Eu peguei o casal para ficar bastante tranquilo, né? Eu peguei dois elementos que geralmente o pessoal não toca no assunto. A mulher pode estar derrubada, castigada, que ele fala, você tá linda. Ele não vai arrumar briga, né? A mulher pode até não ter orgasmo, mas vamos levando, porque é assim que Deus quer. Tranquilo? Agora o que acontece? Quando a gente vai tratar com o filho, qual é a parte complicada? O filho está em formação.
Se a mulher está desse jeito ou o marido está desse jeito, são dois adultos. O filho está em formação. Não é justo fazer isso com ele. Entende? É como, por exemplo, eu posso ter o problema que for com a Gisélia. Agora, a gente não pode fazer isso com ele, com o nosso filho. Porque ele está em formação. Dependendo do que a gente fizer, a gente está construindo um santo ou um monstro. A gente tem que ter cuidado, é barro fresco. Entende? E uma das coisas importantes, como eu trato os meus familiares, como trato a memória dos meus pais. Meu filho está vendo tudo isso. Entende? Então é importante a gente perceber, né, que assim, os pais devem evitar regras desnecessárias, né? Porque às vezes tem pai e mãe que assim, parece que a casa é um quartel, né? Regras desnecessárias. Por que a pasta de dente tem que estar assim? Por que a escova tem que estar? Porque tem que ser. Tá ok? E aí, nesse caso, né, regras desnecessárias, correções intermináveis, né, abuso de autoridade e autoritarismo. Parece a mesma coisa, mas não é. A autoridade é o seguinte, vou pegar, eu estou no trânsito, o policial fala, encosta por favor, autoridade. Documento do carro, autoridade. Sua habilitação, autoridade. Por gentileza, abra a mala, autoridade. Agora, pula de um pé só, dê uma rodadinha, tá entendendo? Fala assim, o sargento é um cara legal, o sargento é um cara legal. Pô, já tá fazendo graça. Deu pra perceber a diferença? E às vezes tem pai e mãe que porque... eu que boto a comida que você come. Ô, gente, tá dando pra entender? Você tem que fazer isso mesmo, por causa disso, disso e disso. Só que é o seguinte, que tal a gente tentar ir conversar e não pegar esse caminho? Porque hoje seu filho depende de você. Mas, dependendo de como tá a indústria farmacológica, talvez você viva até uns 100 anos. Eu não sei como é que vão estar os seus ossos, não sei como é que vão estar os seus olhos, não sei como é que vai estar a sua vida. Já pensou o seu filho reproduzir tudo que ele aprendeu com você na questão de cuidar de um incapaz? Respeito nunca faz mal a ninguém, gente. O mundo dá volta para todo mundo o tempo todo. Hoje seu filho precisa de você. Amanhã você pode precisar dele. Hoje seu filho está desempregado. Amanhã você pode estar desempregado. Hoje seu filho está doente. Amanhã você pode estar doente. Hoje você troca as fraldas do seu filho. Amanhã seu filho pode trocar as suas. Então que tal a gente não abusar? Que tal a gente tratar o outro com respeito? Mesmo que ele precise de nós. Então, minha gente, a pergunta que eu faço por exemplo, nós falamos aqui, né, que a gente não pode pegar o caminho do autoritarismo, porque isso provoca revolta, desanima o filho, e em vez de irritar, a função dos pais seria disciplinar, cuidar, às vezes punir, às vezes castigar, mas também ensinar, educar, admoestar, corrigir. E aí, como é que é a relação pais e filhos? É tirania, é rebeldia ou parceria? Como deveria ser, eu sei que você sabe. Os filhos precisam obedecer aos pais que, além de provedores, sofreram mais na vida e nasceram primeiro. Atender quem pode mandar é justo. A obediência evidencia que o filho honra os seus pais, porque obedecer é muito difícil. As crianças e os adolescentes tendem a obedecer até mesmo em algumas coisas sobre as quais não conseguem compreender todas as razões para o próprio bem deles mesmos. Às vezes a mãe fala assim, não anda com fulano. Fulano é legal, você não conhece a história toda. Seu pai e sua mãe viveram mais do que você. Ah, pai, mas ele é gatinho. Minha filha é cachorro. É gatinho, é cachorro. E detalhe, teu pai hoje é obreiro na igreja, bota gravata, fala aleluia, é uma moça com a sua mãe. Mas você não sabe como ele era há 30 anos atrás. Respeita o moço. Não vou falar patente alta, bigode grosso, senão você vai lembrar do passado que te condena. Mas vamos lá. Aí nesse caso aqui, eu não sei se dá para observar, né, que assim, a vida longa, ela é justamente a consequência da escolha que o adolescente faz a partir da experiência dos seus pais. Por isso a vida longa. Recebeu o conselho, não pegou o mau caminho. Porque vamos e venhamos, onde a gente tem a vida mais interrompida se não na juventude? Os jovens são os maiores promotores de mudança, mas também os maiores promotores de violência. Observa bem, os acidentes de moto, os acidentes de trânsito, o vício nas drogas, do crack, por exemplo. Observa bem, a gravidez adolescente, as crianças que são criadas sem saber quem é o pai. Pensa bem nisso, né?
Ou quando não é, né? Filho do cadinho, né? Cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de outro. E aí, nesse caso, por exemplo, observa bem, a sabedoria que nos garante uma vida feliz mora somente em corações humildes. Observa bem, todo o nível de crescimento que você alcançou está relacionado a uma orientação a que você se submeteu. Sua faculdade, você atendeu alguém. Sua promoção, você atendeu alguém. Ou seja, alguém sabe o que você não sabe, tem o que você não tem, ou é o que você quer ser. Você se submete a uma orientação e você muda de nível. Entende como é que é o negócio? A importância de você ter humildade. Humildade não é você não ter estudo. Porque tem gente que não sabe nada e é metido a besta. Humildade não é você não ter dinheiro. Tem gente que não tem onde cair morto. Come ovo e arrota caviar. Humildade é você ter consciência de quem você é. Barro e sopro. Que pode melhorar ou piorar. E que não sabe de tudo. E aí, nesse caso, no relacionamento familiar, o filho aprende a se relacionar com a sociedade e com a vida. Pois tratar dignamente quem nos gerou e honrar sua memória nos enobrece. É aquele caso, você hoje pode não depender do seu pai e da sua mãe, mas pode honrá-lo. E se ele morreu ou ela morreu, você pode honrar sua memória, vivendo da melhor forma possível. Entende? É aquele caso quando eu passo a roupa da minha esposa e do meu filho, ou eu faço o almoço da gente, eu estou honrando a memória da Dona Maria de Lourdes Batista da Silva, minha mãe que faleceu. Porque ela me criou ensinando isso. Meu filho, olha só, não é porque você é... E detalhe, na época dos militares, hein? Né? Ela... Não é porque você é homem que você não pode aprender a cuidar da casa. E eu quero que você viva com uma mulher porque você goste dela. E não porque você dependa dela porque não sabe fazer nada. E hoje, graças a Deus, estou casado há 22 anos. E, gente, sei lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa. Não sei nem porque que eu tenho mulher. Mas vamos lá. Aí, mas seguindo aqui, não entendi a gargalhada de vocês. Mas vamos lá. Aí, nesse caso, né, fazer o inverso, né, de extrair... Ih, aí, calma, gente. Calma, meu eleitorado. Né? Fazer o inverso, né, que é destratar os pais, nos torna desprezíveis. Porque, observa bem, um cara que não trata bem a sua própria mãe, vai te tratar bem, minha filha. Um cara que não trata o seu próprio pai bem, vai te tratar bem. Se não trata bem as pessoas que criou ele, imagina você, né? E aí, nesse caso, quem desrespeita os pais, geralmente se destrói e não tem uma vida legal. Por quê? Porque vai pegar o ônibus errado, entende? Vai prejudicar a vida dos outros. E assim por diante. Desculpa, filhos, mas nem sempre os pais vão ser legais. Nem sempre vão ser, né? Percebemos que os pais, eles não têm licença para abusar dos filhos pelo fato de Deus exigir obediência total. Lembra? É instrução no Senhor. Por isso que Paulo nos proíbe de serem ditadores, os proíbe de serem ditadores, como se os filhos fossem brinquedos de crianças grandes. Bom seria que os pais não fossem ásperos, não fossem irritantes, nem fossem irresponsáveis. Todos nós gostaríamos que nossos pais fossem amorosos, né? Que nossos pais fossem responsáveis, equilibrados e gentis. Tem filho que sonha com o dia que o pai vai pedir por favor, né? E aí, nesse caso, mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Se seu pai não foi bom pai, se sua mãe não foi boa mãe, isso é problema deles. Eles vão prestar contas a Deus por isso, porque os filhos são herança do Senhor. Mas isso não é da sua alçada. A sua alçada é ser o melhor filho, independentemente se seu pai merecia um filho como você. Porque nunca foi entre você e seus pais. Sempre foi entre você e Deus. Quando você é um bom filho, você é um bom filho para a glória de Deus. Não é porque seu pai merece, né? E aí nisso que a sua humildade em considerar a possibilidade dos seus pais estarem certos seja um culto a Deus. Independentemente de como sejam seus pais, você precisa decidir ser a melhor versão de si mesmo. E que você faça da sua obediência total a eles um gesto de adoração. Pois ainda que seus pais não mereçam o seu melhor, Deus sempre será digno da sua santificação. Esse texto, né, ele fala de educação infantil também, mas num contexto em que a hierarquia, a obediência, a autoridade e submissão não são temas estranhos à pedagogia daquele tempo como hoje em dia. Então é importante lembrar que tanto os textos do Antigo Testamento ou do Novo que falam de disciplina física deve-se à mente daquela época. Até mesmo porque hoje isso dá problema.
né, até para evitar alguns desastres, apesar das boas intenções, faz-se necessário ler o século XXI, considerando o contexto infantil, tanto quanto o contexto sociopolítico vigente, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente classificaria a aplicação dos limites estabelecidos pela literatura judaico-cristã como maus tratos. Então deve-se evitar o literalismo hermenêutico e evitar coisas como a vara, por exemplo, até porque isso poderia trazer problemas. Não sei se vocês já viram casos de jornais, né? De jornais em que os pais foram parar na polícia porque o filho estava cheio de vergão por causa de vara. Eu cresci vendo meus colegas apanhando com tábua de mercado com um prego na ponta. Eu cresci vendo colega meu apanhando com coça com fio. Mas hoje, por exemplo, ainda mais um menino branquinho ficou vermelho por causa de um chinelo, dependendo do vizinho que tem, dependendo do vídeo que viraliza na internet, dependendo se o juiz não gosta de crente, o pai tá lascado. Então é importante pensar nisso tudo. Ah, mas eu tô certo. Tá legal. Que tal estar certo, mas ser prudente como a serpente? Não venenoso como a serpente. Jesus falou prudente, tá ok? E aí nesse caso, nos tempos bíblicos, quando não havia adolescência, aí a criança ela era punida e responsabilizada como adulto, com varada, açoites, coisas do tipo. Isso não vigora nos dias atuais. Então a solução, pelo menos, que eu proponho, né, seria o quê? Trazer o desconforto da vara, que não precisa ser necessariamente com a vara. Eu falei, por exemplo, da internet, mas tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, na minha adolescência, as meninas gostavam de ir pra praça, os meninos gostavam de ir pra praça. Não vai sair. Isso era morte. Hoje não sair não é problema. Agora ficar sem postar, aí, né? Entendeu? Ficar sem Netflix, aí é outra situação. Então, conforme foi observado aqui, a disciplina, gente, ela é necessária, né? A disciplina é necessária. Não vou citar o autor, porque senão eu posso ser impedido de continuar falando aqui, até porque eu já passei da hora. Mas um autor aí, né, de algum lugar aí desse mundo, dizia que disciplina é liberdade. E aí, nesse caso, a disciplina ela é importante para o autodesenvolvimento. Até para a gente desenvolver limite, para a preservação da sociedade, para o bem comum e que resulta na proteção individual, gerando assim uma vida com mais qualidade. Quer ver uma coisa? Vou pegar uma coisa simples. O homem tem mais força física que a mulher na maioria dos casos. Claro, tem aquela mulher que bate em homem mesmo, mas não é a maioria. Mas o que acontece? Imagina se a gente não tivesse mecanismos legais para segurar a onda do homem. Imagina, como é que seria a coisa? Então a gente precisa de limite. Imagina se de repente tudo que desse na telha a gente viesse a fazer. Tudo que a gente quisesse falar para os outros, a gente falasse. Tudo que quisesse fazer para agredir o outro, briga de trânsito. Precisamos de limite. E temos que aprender isso onde? Em casa. Que a família, irmãos, esteja mais comprometida com a questão dos limites, já que ela é a sociedade em miniatura, onde a pessoa aprende a se relacionar com o meio. Que os pais não permitam que as artes, as ciências, as políticas e a mídia com seus artistas de TV, com suas músicas, né, com seus filmes e com seus comerciais comprometidos com o discurso de mercado, estabeleça o que é normal na educação dos seus filhos, para que não comprometam a sua família e, consequentemente, a sociedade, fabricando assim monstros sociais egocêntricos, agressivos, escravizados por suas paixões. Quer ver uma coisa comum de a gente assistir na televisão? Ninguém pode mandar no coração. Presta atenção. E aí nisso, identificados com o estilo de vida animal em vez do humano. E detalhe, até o animal está sendo mais nobre do que os seres humanos do século XXI. E aí eu gostaria de deixar claro, né, que assim, desde a eternidade o homem pode ser influenciado, pode ser condicionado, mas como diz Paulo Freire, eu assumo ser condicionado, mas não determinado, né? E isso pode se dar pela educação através do lar, entendi, Anderson, né? Através do lar, da mídia, da escola e do ambiente religioso. Porém, se não houver autoridade, irmãos, não se poderá ensinar virtudes a essas crianças. Porque como é que o cara vai te ouvir se não te respeitar? É o que está acontecendo com a escola hoje. Não vou muito longe. Eu mesmo como pastor, eu não tenho como ensinar pessoas que não me respeitam. Não tem como. O cara tá me escutando, mas não tá ele tá me ouvindo, mas não tá escutando. Ele tá ouvindo porque tem ouvido, mas ele não quer escutar. Entendeu? Por quê? Porque não respeita. Veio de novo, né, irmã? Aí nesse caso, em relação a isso, eu entendi, tô acabando. E aí nesse caso,
é importante a gente ficar atento, né? Por quê? Porque isso tem que se dar através da educação, através do lar, da mídia, da escola, da igreja. Porém, se não houver autoridade, não tem como ensinar virtude a essas crianças, que serão adultos sem limites, pais, patrões, empregados, casais, políticos, policiais, juízes inescrupulosos, egocêntricos, hedonistas, que vão buscar a própria satisfação, tornando-se assim inúteis à sociedade e alheios à regra de convivência. Então, eu não sei se dá para você perceber, né, diante de tudo que a gente falou aqui, que assim, quer ver uma coisa? Essa série de corrupção que a gente viu aí recentemente, nesses escândalos, a devolução de milhões, observa bem, quantos hospitais, quantas estradas, quantas escolas, quantos sonhos que foram roubados por causa de gente egoísta. E eu pergunto, esses valores, gente, têm que ser inculcados na mais tenra infância. E ainda assim corre-se o risco do seu filho, como ser livre, tomar uma decisão pelo mal. Mas é importante inculcar, né? E aí, parafraseando o texto que nós lemos aqui. Filhos, aprendam o significado de honrar os pais, pelo fato de ser justo, obedecer àqueles que são nossos responsáveis, provedores e mais experientes que nós. E a sabedoria que nos garante uma vida feliz só encontra abrigo em corações humildes. Quem não é humilde, irmãos, não cresce, não passa para o próximo nível, não aprende. Diz a Bíblia que a soberba precede a ruína. Pais, sejam equilibrados. Seu filho não é seu bonequinho, não é seu brinquedinho, não é aquele cachorrinho que você comprou ali, não é. É uma pessoa, né? Sejam equilibrados e atentos à formação dos seus filhos, evitando o abuso, o perfeccionismo. Tirei 9,5, tinha que tirar 10. Tá dando para entender? Coloque-se no lugar dele, né? Então, desigualdade no trato. Seu irmão é melhor do que você. Sabe, é complicado esses negócios, porque cada um é cada um. Lembra, a minha irmã era mais lenta para processar, eu era mais rápido. Mas isso não significa que eu era melhor do que ela. Só significa que eu era diferente. Entende? E às vezes você cresce achando que você é o burrinho da família. Sabe por quê? Porque alguém ficou falando que você era o burrinho da família. E tem aquele também que cresce se achando o último biscoito do pacote, porque foi tratado assim em casa. Então ele não aceita ser tratado diferente na igreja, no trabalho, na rua. Já viu aquele marido que quer tratar a esposa como se fosse a mãe dele? Aí a mulher tem que falar, não sou sua mãe, tá ok? E aí nesse caso, né, que não haja desigualdade no trato. E pais, insistam na disciplina dos filhos. Às vezes vai parecer que é caso perdido. Por exemplo, parece que meu filho nunca vai aprender a mirar o pinico. Parece que não vai. Mas eu vou continuar insistindo. É meu trabalho, é minha missão, né? Então, insistindo na disciplina, pelo fato de amá-los. Filha, você pode não estar entendendo, mas você não vai sair hoje. Ela vai fazer bico, ela vai bater a porta, aquilo vai doer seu coração. Mas é melhor ela ficar chateada com você do que ela de repente estar com a boca cheia de formiga no lugar ermo, porque ela está namorando um miserável, de um infeliz, de um criminoso que você não aprova. Então é importante pensar nisso, né? Então, que a gente possa insistir na disciplina, porque a gente ama os nossos filhos e se empenhando em transmitir valores bíblicos a eles, né? O meu filho, por exemplo, claro que o meu desejo é que ele cresça e ganhe muito dinheiro para me sustentar. Esse é o meu sonho. E sempre que eu falo isso, alguém ri. Não sei porquê. Mas o que acontece? Se isso não acontecer, que pelo menos meu filho seja um bom homem. Entende? Então que assim, que ele possa aprender comigo a amar a esposa dele, que ele possa aprender comigo a honrar os seus pais, que ele possa aprender comigo, né, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa íntegra, que ele possa aprender comigo a amar a Deus e a temer a Deus. Agora, ele não tem como aprender isso, né, com palestra. Ele não tem como aprender isso com pregação minha. Ele só vai aprender isso com o meu exemplo. E aí eu não sei se dá para perceber. O processo, para mim, mais difícil na educação do meu filho é me educar. Ou seja, eu sou o maior desafio para a formação do seu filho, do meu filho. E eu não sei você, como filho ou como pai, eu sei que é muito complicado, mas tá aí os velórios, os sepultamentos para mostrar que, por mais que a família seja uma coisa difícil, faz uma falta danada, né? Quem não sente saudade do paizinho que morreu, da mãezinha que se foi, né? Quem não sente saudade
daquela época, né? Em que é a última música do mundo, pastor, desculpa. Mas quando o Agnaldo Timóteo e Ângela Maria falam, eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Eu não entendia isso quando eu cantava para minha mãe todo Dia das Mães, porque meu pai, né, fazia a gente cantar. Mas assim, minha mãezinha não tá mais aqui. Mas como me faz falta? Apesar de todas as vezes que eu fiquei chateado com ela, com raiva dela, ou com vergonha quando ela ficava querendo me dar beijo, me abraçar na frente de todo mundo. Para, mãe! Mas, gente, obrigado. Toma isso aqui logo, porque senão não acaba.